Deixa eu contar pra vocês que a herança do Silvio Santos, gente, tá aí num imbróglio, num verdadeiro escândalo e agora causando uma certa estranheza para a Receita Federal. Pois é, eu vou te contar todo esse babado a partir de agora, porque até a Procuradoria se enfiou no meio dessa confusão toda. Quem diria, hein? Quem diria? Vou te contar melhor a partir de agora, mas antes, só queria pedir a sua contribuição para você clicar aqui no like para me ajudar. Não custa nada, de graça, e você dá o maior apoio aqui para o nosso canal. E claro, mais do que nunca, eu quero saber o seu comentário. Tem ou não tem? Aí tem ou não tem? Porque é o seguinte, lembram que há pouco tempo atrás, pouco tempo atrás não, semana passada, na realidade, veio à tona uma briga pela herança do Silvio Santos entre a família Bravanel, as irmãs reunidas, juntas, contra o governo do estado. Tudo isso porque o Silvio teria deixado lá fora, em contas no exterior, em um paraíso fiscal nas Bahamas, cerca de 429 milhões de reais, ou seja, meio bilhão de reais. Gente, meio bilhão de reais é muita grana, é muito dinheiro. E o Silvio tinha deixado esse dinheiro lá fora. As filhas querem ter acesso, porque afinal, o que adianta ter o dinheiro lá fora à toa? Precisa trazer o dinheiro para cá, né? Precisa ter acesso a isso. E aí, quando elas quiseram, o governo taxou. O governo do estado de São Paulo falou assim: opa, peraí, querem trazer? Vocês podem. Mas 17 milhões de reais precisam ser pagos em impostos. As filhas não gostaram, não, viu? Meteram o processo ali no governo, conseguiram uma liminar na justiça, onde livraram elas de pagar 17 milhões de reais em impostos por conta aí de um imposto de herança que todo mundo paga, mas elas não vão pagar por conta desse dinheiro estar lá fora e não aqui no Brasil, em território, ainda mais no território de São Paulo, né? Bom, o que aconteceu? Conseguiram uma liminar. Ok, liminar, hein? Não é um martelo batido sobre esse assunto. Esse processo ainda vai ter um negócio. Só que, o que acontece? No meio dessa briga, o governo do estado também falou assim: opa, peraí, 429 milhões? Falou, então o Silvio tava ocultando patrimônio. Porque anteriormente o patrimônio dele era de 1 bi, subiu para 3 e agora vocês estão falando que é 6,4, a herança como um todo. E ainda querem pegar o dinheiro lá de fora? Esse dinheiro lá de fora estava declarado? Não estava. E aí o que acontece? E aí, gente, olha só a confusão, porque agora quem se meteu nessa história foi a Procuradoria de São Paulo, tá? Eu tenho até aqui, ó, a notícia para vocês que diz: a fortuna de Silvio Santos lá no exterior causa uma profunda estranheza. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que é a PGE, que a gente abrevia PGE, né, contestou o motivo de Silvio Santos ter um patrimônio tão alto, de 429 milhões, depositados nas Bahamas e nos Estados Unidos, que são considerados ali um paraíso fiscal. E a PGE afirmou ter causado com profunda estranheza todo esse dinheiro. O assunto veio à tona depois dessa briga que eu expliquei para vocês, né? Segundo o órgão, vejam só, a movimentação no exterior pode ser de interesse da Receita Federal. Gente, vocês têm noção disso aqui? Eu vou explicar para vocês essa bomba. A PGE tá falando assim: ô Receita, escuta aqui. Isso aqui é muito dinheiro, viu? Dinheiro lá de fora, paraíso fiscal, o governo do estado falando que estava ocultação de patrimônio. Acho, a fofoquinha, acho que você pode ter interesse em passar um pente fino nas contas de Dom Silvio Santos aí, viu? Não é porque ele tá morto que a gente não vai taxar, colocar impostos e ver se eles estão de acordo com a lei fiscal. A família Bravanel acaba de entrar no olho do furacão em questões fiscais por conta de uma verdadeira fortuna. Meio bilhão de reais deixados por Silvio Santos lá no exterior. A PGE avisou, falou, opa, a Receita ainda não entrou no esquema, mas alertou, ó, eles acham que a movimentação no exterior pode ser de interesse da Receita Federal. Isso porque o país não tributa a renda ou quando a taxa são muito baixas, no caso das Bahamas.
Além disso, costumam manter informações sobre movimentações financeiras em sigilo. E olha só, na ação movida pelas herdeiras, o procurador o Paulo Gonçalves da Costa Júnior teria contestado a participação societária de Silvio Santos na como que é o nome aqui, ó? Da Paris Corp, que é o nome da empresa lá, tá? Que fica nas Bahamas. A profunda estranheza se deu porque o veterano nunca falou publicamente sobre esse assunto. Isso porque, gente, segundo a matéria do UOL, o Silvio Santos era dono dessa empresa. Só que aqui tem um problema, tá? Tem um problema porque, primeiramente, o Silvio falou que ele era sócio desta empresa, dessa tal empresa lá nas Bahamas, e que tinham acionistas nessa empresa. O problema é que depois ele falou que ele era dono 100% desse negócio. E uma empresa que gira R$ 500 milhões não tem nenhum funcionário. A matéria não diz isso, mas fica subentendido que é o quê? Uma empresa fantasma? Talvez, né? São muitas as que... E é por isso que a PGE está falando, ó, estranho. Estranheza, foi essa palavra, ó. Profunda estranheza esta empresa lá fora de Silvio Santos, viu? Uma hora falou uma coisa, outra hora falou outra. Olha só o que eles disseram aqui lá no processo, viu? Não se pode deixar de registrar, ser público e notório que a constituição de empresas em paraísos fiscais tem de servido às práticas ilegais, dentre as quais se destaca a evasão fiscal. Isso daqui, gente, também é uma coisa interessante, por quê? As filhas do Silvio, nesse processo, com a herança, com um monte de coisa, elas pediram segredo de justiça. Só que a PGE tá falando aqui que não, que isso é de interesse público. Silvio Santos era uma pessoa pública, são coisas fiscais, porque assim, precisa ser público isso, não tem como ser privado. Essa questão de dinheiro, de lavagem de dinheiro, supostamente, né, alguma coisa assim, tem que ser público, não só do Silvio, de qualquer pessoa. Não interessa. Essas coisas precisam ser assim. E aí, por quê? Porque pode incentivar a prática de coisas ilegais, como uma suposta lavagem de dinheiro, evasão fiscal, qualquer coisa do tipo que seja. A matéria continua aqui, ó, segredo de justiça, e é o que eu tô falando, né? A viúva do Silvio Santos e as herdeiras pediram judicialmente, tá? O processo corresse em segredo de justiça, porém, ele foi negado. O tributo seria de cerca de 18 milhões de reais. Mas agora, segundo o portal, ó, as filhas pediram uma nova solicitação dada a repercussão do caso, ou seja, elas não desistiram de colocar ali este processo em segredo de justiça. Vale lembrar também que um novo valor da fortuna do Silvio acabou sendo revelado. Por quê? Vou explicar para vocês. Anteriormente, a Forbes falava, Silvio tem uma fortuna de 1,5. Quando ele morreu, o Globo noticiou que ele tinha 3,9 bilhões de reais em fortuna. E agora, nesse processo que é público, as filhas declaram que o Silvio deixou 6,4 bilhões de reais. 6,4 é 4 vezes mais aquilo do que as pessoas imaginavam. Onde estava esse dinheiro todo? Enfim, gente, ó, é um escândalo envolvendo, não tem nenhum martelo batido, tá? Não tem como a gente acusar, apontar dedo, fazer alguma coisa, não tem como fazer absolutamente nada. Estamos comentando aqui que a PGE de São Paulo acha estranho, muito estranho, esse dinheiro vindo lá de fora. Que o Silvio uma hora era dono sozinho, depois tinha sócio, depois não tem funcionário, e incluiu ali, meteu a Receita Federal. Acho bom tu ficar esperto aí, viu? Acho bom tu ficar esperto, passar um pente fino, que pode ser que encontre coisa. Será que vai encontrar? Independente disso ou não, até a segunda ordem, a família Bravanel está livre de pagar ali os impostos de 17 milhões de reais que o governo do estado estava cobrando. Olha, quero saber o seu comentário. O que vocês acham aí desta confusão toda? Eita, é foda, né? Morrer que dá essa confusão. Herança é complicado. Deixe seu comentário, dê seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau!